E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é muito importante porque ele vai te capacitar para tomar decisões muito mais inteligentes, muito mais racionais no seu negócio no dia a dia. Então se você assistir esse vídeo até o final, você vai conseguir entender em o que vale mais a pena aplicar no meu próprio negócio ou aplicar em um ativo financeiro, uma aplicação na poupança, no CDB, em um fundo, em ações, em tesouro. O que faz mais sentido? Porque muitas pessoas, erroneamente, tomam a decisão incorreta por falta de dados. As pessoas às vezes não sabem o que elas precisam fazer para analisar, para tomar uma decisão como essa. E às vezes tomar uma decisão dessas corretamente é a diferença entre quebrar seu negócio no médio e longo prazo ou ter um business bem sucedido. Então vamos lá. Como que você faz para você entender se faz mais sentido pegar a sua grana, aquela grana que você tem guardada, a grana que você tem, que você conseguiu com muito suor, que você guardou com os lucros do seu negócio? Como que você faz para saber o que faz mais sentido com esse dinheiro? É simples. Sabe quando a gente vê na TV aquela coisa de a taxa de juros subiu, a taxa de juros caiu? Isso daqui impacta muito os negócios. Por quê? Quando a taxa de juros diminui, fica muito mais barato pegar dinheiro emprestado. Então, como fica mais barato pegar dinheiro emprestado, a economia se movimenta mais. Então você vê as grandes empresas pensando assim, caramba, não faz mais sentido deixar meu dinheiro aplicado porque ele rende menos agora, então eu vou pegar essa grana e vou investir em um projeto novo, vou investir em uma fábrica nova, vou montar uma planta nova, né? Então isso acontece quando a taxa de juros diminui. E por que eles pensam assim? Porque na outra ponta, o consumidor final, ele também pensa, poxa, tá muito mais barato eu parcelar alguma coisa. Nossa, as parcelas desse imóvel, as parcelas desse carro, as parcelas desse telefone, elas estão muito mais acessíveis, então os consumidores compram mais. A economia gira mais quando a taxa de juros está mais baixa. Assim como quando a taxa de juros está mais alta, eles pensam assim, caramba, tá muito caro, não faz sentido eu parcelar porque essa parcela não cabe muito bem no meu bolso. As empresas pensam, nossa, a taxa de juros está tão alta que vale a pena eu deixar minha grana aplicada. Não vale a pena usar esse dinheiro para investir numa planta porque nessa aplicação financeira sem risco eu estou ganhando muito dinheiro, certo? Então como que faz para a gente calcular, né, na unha ali, no técnico, o que vale a pena? Quando a taxa de juros está alta, quando está barata? É simples, tem duas taxas que você precisa conhecer. Mas você não precisa se preocupar muito porque eu vou te dar uma forma muito simples de calcular isso daqui. Tá? Você não vai precisar nem pensar muito não, ok? Primeira coisa, TMA. A TMA é a taxa mínima de atratividade para que você aplique o seu dinheiro em alguma coisa na sua empresa. Tá? Se você não tiver uma TMA mínima, não faz sentido você colocar seu dinheiro no negócio. Por exemplo, aí a taxa mínima de atratividade para eu investir no meu negócio é de 10%, por exemplo. Então, se o seu negócio não render pelo menos 10% com esse dinheiro que você vai alocar ao ano, você não vai aplicar porque faz mais sentido ter o seu dinheiro numa aplicação. Só que eu não vou te ensinar a calcular o TMA porque isso é um pouco complexo e não é o que eu quero passar para você agora. Eu quero passar o conceito, ok? Se você entender o conceito, você vai tomar decisões muito melhores. O que eu vou te ensinar a calcular é o TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, beleza. Como que você faz para saber se faz mais sentido aplicar em um fundo de investimentos ou no seu próprio negócio? Então, vamos lá. Minha mãe e meu irmão, eles têm uma fábrica em que eles produzem palha italiana. E às vezes você pode ter um negócio pequeno, um negócio que está começando e você tem que fazer um investimento inicial. Pô, faz sentido? Então vamos lá. Nessa fábrica do meu irmão e da minha mãe, vamos supor, para eu facilitar o cálculo aqui, que o investimento que precisaria ser feito para que essa fábrica estivesse de pé seria de 100 mil reais, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou colocar ano 1, 100 mil reais. Eu vou investir 100 mil reais no primeiro ano, beleza? E aí eu estou projetando que esse investimento de 100 mil reais vai me gerar de retorno, poxa, 30 mil reais no segundo ano, 50 mil reais no terceiro ano, 60 mil reais no quarto ano, 70 mil reais no quinto ano e 80 mil reais no sexto ano, tá? Agora, como que eu faço para saber se faz sentido eu fazer essa aplicação ou se faz mais sentido deixar minha grana aplicada no banco? Né? Porque não é tão simples assim. O que eu vou fazer? Eu vou
pegar uma única célula aqui do Excel, que é muito fácil, qualquer um tem Excel hoje, você pode usar o Excel para fazer esse cálculo e não vai precisar nem pensar muito. O que você vai fazer? Você vai pegar uma célula aqui, vai pôr igual, e tem uma fórmula do Excel que calcula isso para você. Se você estiver usando o Excel em português, a fórmula é TIR, que é taxa interna de retorno. Se você estiver usando o Excel em inglês, a fórmula é IRR, ok? Esse Excel aqui é em inglês, mas você pode escrever TIR. Então você põe igual, TIR e aperta o Tab, ok? E aí você vai simplesmente selecionar todos esses números que eu coloquei. E o que você precisa se atentar? Tá vendo no ano 1 que está menos 100? Você sempre coloca o investimento que você faz como negativo, porque é um dinheiro que sai da sua conta. E depois o dinheiro entra. Quando ele sai, ele é negativo. E depois ele fica positivo conforme vai entrando. Selecionei todas essas células aqui e dou Enter. Olha que interessante, deu um TIR de 41%. Certo? Deu um TIR de 41%. E aí, eu penso, poxa, uma taxa interna de retorno de 41%, isso daqui é demais. Por quê? Porque se você for aplicar no CDI, for aplicar em uma aplicação muito conservadora, você vai ter mais ou menos 6,5% de retorno ao ano. Então, ficou muito óbvia essa decisão, entendeu? Só que às vezes no olho fica difícil de escolher. Esse número que eu coloquei foi um número muito grande. Agora eu vou dar um exemplo um pouquinho mais parelho, assim, em que fica um pouco mais difícil tomar decisão. Por exemplo, investi R$100 mil na fábrica. E aí no ano 2, eu tive um retorno de R$10 mil. Eu projeto um retorno de R$10 mil, tá? No ano 3, eu projeto um retorno de R$15 mil. Ano 4, eu espero R$20 mil. Ano 5, eu espero por R$50 mil, né? Um retorno bem grande. E no ano 6, um retorno de R$50 mil de novo. Olha só, eu tive um TIR de 11%, certo? Um TIR de 11%. Poxa, se uma aplicação financeira está rendendo mais ou menos 6,5% no ano, então está superior, não é? Ainda faria sentido eu investir nesse projeto. Agora, e se eu tivesse um retorno no ano 6 de, ao invés de 50 mil, fosse de 20 mil? Poxa, eu teria uma TIR de 4% ao ano. Então veja só, eu corri mais risco do que deixar meu dinheiro numa aplicação financeira, só que ainda assim eu ganhei menos do que se eu deixasse numa aplicação e ficasse dormindo e não fizesse nada, ok? Porque aqui tem o meu esforço, tem os meus 6 anos de trabalho. Então faz sentido aplicar ou colocar aqui? Isso daqui depende de você. Mas qual que é a conclusão que eu quero passar nessa aula? A conclusão é, se o seu negócio ele não apresentar uma taxa de retorno superior ao investimento zero risco, digamos assim, talvez não faça sentido você aplicar o seu dinheiro nisso, ok? Só faz sentido você correr mais risco se você tiver um prêmio por isso. Porque você concorda que é mais seguro você deixar seu dinheiro parado numa aplicação conservadora do que investir numa fábrica, investir em alguma coisa nova para gerar mais retorno? Então é isso que você tem que ponderar. Para você correr mais risco, você precisa exigir um prêmio maior por isso. Se esse prêmio não acontecer e você descobre com a TIR, aí você toma a sua própria decisão de deixar sua grana aplicada. E aí eu nunca esqueço de uma reunião que eu vivenciei uma vez em uma grande empresa, em que o CEO dessa empresa chegou e falou assim, porra, essa empresa não estava crescendo tanto quanto deveria. E ela falou assim, se é para continuar assim crescendo a CDI, eu vou fechar as portas. Eu vou fechar as portas e vou deixar meu dinheiro aplicado em uma aplicação conservadora, ao invés de deixar aqui nessa empresa, certo? Então, sempre se cobra um prêmio maior do que o CDI ou maior do que uma aplicação conservadora, pelo menos no longo prazo. Senão, não faz sentido manter as portas abertas. A não ser, obviamente, que você esteja prevendo no longo prazo um crescimento exponencial. Então vamos recapitular. Eu te expliquei agora se faz sentido você investir em um projeto ou investir em uma aplicação financeira. Como que você vai fazer isso? Você vai jogar os números no Excel, você vai colocar a fórmula do TIR ou do IRR, se você tiver no Excel em inglês, você vai preencher todos os campos e você vai ter um número de TIR. Esse TIR é maior do que a rentabilidade que você consegue numa aplicação conservadora? Se ele for maior, legal. Se ele for menor, não está legal. Certo? E no próximo vídeo eu vou te ensinar o que fazer com o dinheiro que sobra do lucro dos seus negócios.
Quanto disso que você investe no longo prazo, no curto prazo, onde eu aloco esse dinheiro, faz sentido, como, enfim. No próximo vídeo você vai aprender tudo isso.